Olá, estamos aqui para comentar demais questões polêmicas aí que a gente vem observando no nosso universo tributário. Antes de entrar nessas questões, eu queria dizer que a nossa revista eletrônica aqui, Tributo Municipal, TV Tributário, que estamos inaugurando, é patrocinada pela empresa Engemap, uma empresa de engenharia cartográfica, trabalha com aerofotogrametria também, recadastramento imobiliário, quer dizer, uma empresa aí líder no mercado desse ramo aí. O site www.engemap.com.br, então, por favor, visitem essa empresa aí e conheçam os relevantes serviços que ela está prestando. Outra empresa que é parceira nossa, Sigcorp, cujo site é www.sigcorp.com.br, é uma empresa especializada em softwares de gestão tributária, principalmente no que tange ao ISS. Tem um programa aí de muitos anos no mercado, grande êxito em termos de aumento de arrecadação, parceira nossa há um bom tempo, a gente conhece bem esse pessoal aí que dirige essa empresa, pessoal muito sério. Então, por favor, também quem tem interesse aí no programa que dá resultado, visitem aí o site dessa empresa e entrem em contato com os seus diretores. Vamos comentar então, Omar, algumas questões polêmicas, porque nós temos aí uma eternidade de questões polêmicas no nosso universo tributário. Vamos comentar algumas que a gente observou aí dentro desse ano de 2011. Temos aí decisões importantes referentes ao ISS, principalmente. Então eu gostaria que você nos apresentasse até para a gente debater nesse vídeo. Então, Francisco, eu entendo que uma das discussões mais relevantes que nós ainda temos no âmbito do ISS envolve o elemento espacial do fato gerador deste imposto, ou seja, o local de ocorrência do fato gerador do ISS, artigos 3º e 4º da Lei Complementar 116 de 2003. Sim. E o Superior Tribunal de Justiça, neste primeiro semestre de 2011, ele nos trouxe algumas decisões importantíssimas. Decisões, inclusive, Francisco, que a gente é testemunha aqui, que a gente vem sempre divulgando, mesmo antes dessas decisões do STJ, nos nossos livros, notadamente no livro do ISS sobre o leasing, nos nossos artigos que a gente posta na nossa revista eletrônica, a gente tem batido nesse entendimento do STJ mesmo, batido no sentido, temos acatado o entendimento da STJ a respeito da definição do que seja o tal do estabelecimento prestador. Misterioso estabelecimento prestador, enigmático, Definido no artigo 4º e muitas vezes, ou quase sempre, confundido como sede do prestador de serviço. Diferença monstruosa entre sede da empresa, sede do prestador de serviço e estabelecimento prestador. O próprio artigo 4º fala, que pode, independentemente do nome dado, sede, filial, sucursal, ponto de contato e tal. E assim por diante. E o STJ, como não poderia ser diferente, vem confirmando esses entendimentos, aplicando a Lei Complementar 116 de 2003. Sim. Então, em primeiro lugar, é afastar. A gente até hoje costuma ouvir ou ler artigos dizendo que o ISS ocorre no local da prestação de serviço. Sim. Para com isso, essa decisão já morreu há muito tempo, já tem várias decisões dizendo que este entendimento de que o ISS incide no local da prestação do serviço, isso foi até a Lei Complementar 116 de 2003. Sim. A partir da Lei Complementar 116 de 2003, o fato gerador ocorre no local do estabelecimento prestador. Ou seja, o foco, toda a atração do local de ocorrência do fato gerador é esse misterioso, como você usou, conceito de estabelecimento prestador. E alguns vão dizer ainda, antes de você continuar no seu raciocínio, não, mas eu continuo adotando a tese de Roque Carrasa, para quem o ISS é sempre devido no local da prestação e cujo fundamento é o princípio da territorialidade das normas tributárias. E a hora que chegar no Supremo isso daí, o Supremo vai acolher.
Mentira. Já chegou no Supremo, o Supremo lavou as mãos e jogou para o STJ. Isso é matéria de lei complementar, portanto é matéria a ser analisada e julgada pelo STJ. Temos aí um recurso extraordinário que não recebeu a acolhida da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado com essa tese que o Supremo não vai enfrentar. Até porque quando fala local de ocorrência, né, territorialidade, é muito relativo falar em territorialidade, tem onde inicia o serviço ou onde termina. Tem essa também. Então, muito... Onde é prestado o serviço? Um curso, por exemplo. Uns 3, 4 lugares. O curso você faz os slides na sua sede, no seu escritório, e de repente dá o curso em outra localidade. O serviço foi prestado nos dois locais, na verdade. Então, há territorialidade na escolha dos dois, origem ou destino, né? Ou uma forma mista, como adotou a lei complementar, né? Dependendo do serviço, é um ou outro. Então, no recurso especial 1.117.121, 1.117.121, o STJ sacramentou esse entendimento que nós estamos falando. Uma coisa era o entendimento do STJ à luz do Decreto-Lei 468. Outra coisa é na Lei Complementar 116 de 2003. Aí no recurso especial 1.245.310, o STJ confirma isso novamente, né? A jurisprudência do STJ, interpretando o artigo 12A do Decreto-Lei 468, que é uma interpretação sim, totalmente fora do contexto. Fora do contexto, mas é isso, né? Entendia que a competência tributária para a cobrança do ISS era da municipalidade onde o serviço era prestado. Beleza? Com o advento da Lei Complementar 116 de 2003, a competência passou a ser, então deixa bem claro que mudou o critério, passou a ser o local do estabelecimento prestador de serviço. Sim. Considerando-se como tal, aí vem a definição, hein? A localidade em que há uma unidade econômico-profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser considerada como sede ou filial da pessoa jurídica. E aí cita aqui nesse julgado vários precedentes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 precedentes neste mesmo sentido. Então, é dar muito polifaco. Quem duvidar desse entendimento aqui, né? Já é um assunto sacramentado. E aí, de novo, né, tem uma outra decisão do STJ, agora que tem exemplo. Na própria emenda eles colocaram o caso analisado. Eu acho interessante a gente discutir aqui. No agravo regimental, no agravo número 1.318.064, o STJ analisou o seguinte caso. A empresa encontra-se sediada em Belo Horizonte, prestando serviço de manutenção e aluguel. De manutenção também, né? Se for só aluguel, não incide ISS. Manutenção e aluguel de maquinaria e equipamentos para indústrias em diversos outros municípios. Dentre eles, a MBR, em sua unidade denominada Mina do Pico, em Itabirito. Então, a empresa com sede em Belo Horizonte presta serviço numa cidade chamada Itabirito, Minas Gerais. Logo, o fato gerador ocorreu no município de Itabirito. E assim a ele cabe a cobrança do tributo. Porque veja, existe uma unidade em Itabirito. Se existe unidade, meu amigo, é unidade profissional econômica lá. Ah, mas a sede é em Belo Horizonte, e daí? E daí? Tem unidade em Itabirito? Tem, então é lá que deve ser pago o ISS. Agora, tem bons nomes até aí no nosso mundo tributário que estão confundindo um pouco essa questão de unidade econômica. Até porque o artigo 4º, ao definir estabelecimento prestador, começa com a seguinte frase: considera estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços. Então tem gente que está entendendo, por exemplo, que o fato de um profissional pegar uma malinha, uma maletinha, com ferramentas, sair do município A, consertar uma máquina no município B e voltar, o ISS devido ao município B. Por quê? Porque ali configurou uma unidade econômica por alguns minutos, algumas horas. Foi ali com a caixa de ferramentas, consertou, desenvolveu a atividade de prestar serviço naquele momento. Olha, gente,
Eu entendo que esse entendimento é absurdo. Absurdo. Completamente absurdo. Artigo 3º e 4º. Nós vamos ter que reconhecer, se adotarmos esse entendimento, que a Lei Complementar 116 traz palavras inúteis. Para quê? Artigo 3º, caput, incisos e artigo 4º. Então pode jogar tudo fora. Bastaria dizer que o ISS é devido no local onde o serviço é realizado na sua última etapa, vamos dizer assim, ou a conclusão, no local da conclusão do serviço. Então é um entendimento absurdo. Quando o STJ faz a unidade econômica, profissional, você tem que entender que tem que haver um ano de permanência. Mas ano de permanência por quanto tempo? 1 mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Razoável, vai ter que ser analisado cada caso. O judiciário dará a última palavra com relação a esse aspecto. Agora, tem situações que são aberrantes. Esse exemplo que eu acabei de dar, o sujeito pegou uma maletinha, foi lá, 1 hora consertou. Pô, 1 hora, vão falar, mas a lei complementar do seu artigo 4º fala que é temporário ou permanente. É temporário, 1 hora. Gente, estabelecimento significa o quê? Fincar raízes num determinado local. Essa pessoa que consertou aquela máquina, se ele for procurado nesse município do destino, ele não é nunca encontrado. Ele foi lá, consertou, foi embora. Ah, não, eu quero o serviço dele. Ah, você vai procurar no município B? Não, você vai procurar no município A, porque ele tem domicílio tributário lá. Então, é a única maneira que eu vejo de interpretar essa questão aí do estabelecimento prestador. Dentro desse contexto, você está falando que eu concordo plenamente. Vamos imaginar um serviço de auditoria. Serviço de auditoria, ninguém duvida que está lá no artigo 3º caput, devido no local do estabelecimento prestador. Não é exceção. Perfeito. Então vamos imaginar uma auditoria. Vai lá a empresa contratada de auditoria, desloca-se da sua cidade, vai para outra cidade e fica ali 5 dias, segunda a sexta-feira. Termina o serviço, vai embora, termina até o serviço finalizado no seu estabelecimento na sua cidade. Isso. Não é configuração de um estabelecimento prestador. Agora, um serviço altamente complexo de auditoria, em que esses auditores ficam na empresa lá, no seu cliente, por 2 meses, auditando, inclusive ali, não apenas levantamento de informações, ali já há análise, já estão elaborando o parecer final da sua auditoria. Muda de história. Muda de história. Porque já está fugindo da ideia de um mero deslocamento. Lógico. Ficou 3 meses, 2 meses, já dá a ideia que está fincando raiz. O serviço foi efetivamente executado, ali que se criou uma unidade. Vamos supor que essa empresa, esse cliente, destinou uma sala para esses auditores ficarem, fazerem a auditoria, disponibilizou computadores, mesas, dá a ideia de estabelecimento prestador. Esse tema até foi objeto de um debate meu, um dos nossos parceiros aí, a Sigcorp. O diretor da Sigcorp entrou em contato conosco e disse o seguinte: olha, eu estou tendo meu ISS retido em todas as prefeituras do meu serviço. E minha sede é Santana de Parnaíba. Pois a Sigcorp é de Santana de Parnaíba. E daí? Tem que pagar mesmo? Não, de jeito nenhum. Você tem unidade econômica em cada município? Não, jamais. A minha consultoria, a minha assessoria é remota, via internet. Eu vou lá, uma vez cada 3 meses, mando um funcionário meu para conversar com o pessoal, ele volta. Não é devido em cada município, é devido lá na sede de Santana de Parnaíba. Então, isso que a gente está colocando aqui, mais um exemplo que a gente pode apresentar. Dentro até dessa atividade informática, eu quero apresentar aqui outra decisão do STJ, o recurso especial 1.195.844, lá de Brasília, que envolve, Francisco, exatamente o local de ocorrência do ISS no serviço de informática. Sim. Aqui neste caso, no presente caso, o Tribunal ACO, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em seu voto revisor, considerou que os serviços de informática foram prestados na sede da instituição financeira localizada em Brasília, sendo disponibilizados técnicos residentes para a manutenção da solução durante o período, caracterizando uma unidade econômica ou profissional no âmbito do Distrito Federal, o que legitima esse ente estatal para cobrar os ISS. Aqui já muda de figura, porque pelo que a gente leu aqui na corda, até no seu inteiro teor, isso também está bem explicado, a empresa de informática era de São Paulo, capital, foi prestar serviço em Brasília. Então, a princípio, é devido em São Paulo, a princípio.
vamos dizer assim, uma presunção, né, claro, de que seria São Paulo. No entanto, o Distrito Federal cuidou de analisar o contrato e verificou que constava ali uma cláusula dizendo que essa empresa de informática deveria manter técnicos residentes no Distrito Federal. sim. Ou seja, o que dá a ideia? Que o cara estava todo dia lá trabalhando. Todo dia, Todo dia. Permanência confirmada. Permanente. Então, até indo além, é possível que tinha até um lugar dentro da instituição financeira disponibilizado para esses prestadores de serviços. Aí já é diferente, né? Bem diferente. Bem diferente, claro. Aproveitando também até o exemplo que você citou desse nosso patrocinador, para que o outro patrocinador também não fique com ciúmes, né? Se a Engemap, por exemplo, que presta serviço de cadastramento imobiliário, o serviço de cadastro incide no local da sede. A empresa é de Assis, em regra, Assis. Sim. Agora, eles fecham um contrato com o município que implica numa permanência lá de 2, 3 meses para fazer o levantamento, né, de todas as informações e do cadastramento naquela outra cidade. Chega a montar, inclusive, uma subsede aqui em Bauru. Assim. Em Bauru, se for aqui, serviço de Bauru. Aí é claro, já muda de figura, tem uma unidade. Contratou pessoas da cidade, alugou um imóvel na cidade, né? Tem o maquinário, às vezes, né? Tudo disponibilizado naquela cidade. Aí já configura o estabelecimento prestador, né? E ainda sobre esse tema do local de ocorrência, e já também pegando o gancho para a gente falar um pouco do leasing, né? Do ISS sobre o leasing, teve aqui uma decisão recente do STJ, o julgamento foi em 5 de abril de 2011, no agravo regimental, no agravo número 1.365.195, da segunda turma do STJ, que inclusive, Francisco, abarca o entendimento nosso no livro aqui, ISS sobre o leasing, de que o ISS não é devido na sede, né, do município sede da instituição financeira. Aqui consta o seguinte, no julgado, né? Segundo a jurisprudência pacífica desta corte, do STJ, duas turmas, né? Primeira e segunda turma. O município competente para a cobrança do ISS é aquele onde efetivamente ocorreu o fato gerador, ou seja, o local da prestação de serviço, é aquilo que a gente brinca. Não falou, mas não falou nada. A ementa fala, mas saboa ali tudo, mas não chega no finalmente. Né? É crucial. Mas vamos para o voto. Né? Aí no voto tem o seguinte trecho importante. Forçoso concluir que acertada é a decisão de primeiro grau quando afirma. Então, acatou a decisão do juiz de primeira instância. Abre aspas. Entretanto, no caso em tela, observa-se no que tange aos autos de infração sob litígio que o negócio jurídico efetuado dentro dos limites municipais do réu consistiu em compra e venda, não incidindo aqui o ISS, uma figura até atípica que eu vou comentar um pouquinho melhor. Observando-se os autos de infração que deram origem às certidões da dívida ativa exequenda de número tais e tais, a embargante comprou da empresa tal guindastes veiculares que foram objetos de arrendamentos mercantis celebrados com sociedade comercial, com sedes declaradas em Brasília, Jaboatão dos Guararapes, São Paulo, Fortaleza e Volta Redonda. Nesse sentido, não há elementos para ainda de forma indiciária acreditar-se haver operações de leasing ocorrido em Santo Antônio da Patrulha, haja vista que nem a arrendadora nem as arrendatárias possuem sede, sucursal ou endereço em seus limites territoriais. Importante colocar que as operações de leasing não ocorreram quando da emissão das notas fiscais referidas. Isso porque a empresa fabricante das máquinas vendeu à arrendadora, à hora embargante, os equipamentos, tratando-se então de outra hipótese de incidência. Então aqui no caso, não sei se isso ficou claro, né, mas basicamente é o seguinte, quem está pleiteando o leasing é o município de Santo Antônio da Patrulha. Perfeito. Lá tem empresa de leasing? Não. Lá tem alguma arrendatária? Não. Então o que tem lá? O que motivou o município de Santo Antônio da Patrulha querer cobrar o leasing? Porque o fabricante é aqui. Quem vendeu o guindaste é de Santo Antônio da Patrulha. Quem vendeu o guindaste para a empresa de leasing. Meu Deus, o que tem a ver? Nada a ver. O que tem a ver com o serviço de leasing? Nada a ver. Mas veja que diretamente o STJ está dizendo aqui, o ISS é devido para quem? Onde ocorreu o leasing, o contrato de leasing, onde foi celebrado, que no caso seria então os municípios aqui de Brasília, Jaboatão de Guararapes, São Paulo, Fortaleza e Volta Redonda, né? Perfeito. Acatando o entendimento
entendimento que a gente manifestou aí no nosso livro. Né? Isso. Então seriam mais essas as informações que eu selecionei aqui para a gente tratar no âmbito das decisões aí do STJ sobre ISS, mais especificamente quanto ao local de ocorrência do ISS. Obrigado a todos aí pela atenção e sempre estaremos aqui comentando as questões polêmicas aí do nosso meio tributário.